Gravando? Gravando. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma aulinha, né? Agora o Pro tá tentando fazer uma inovação aí, tô aprendendo umas coisas aí para melhorar nossa aula aí, para tentar, para tentar passar para vocês aí, né? Tentar reforçar o que a gente fala em aula, para quando vocês quiserem olhar de novo, quiserem revisitar a nossa aula, vai estar sempre salvo lá, vai estar sempre guardadinho para a gente ir revisitando. Tirar alguma dúvida, né? Vamos lá. E vocês podem também aí nos comentários perguntar. Vocês têm no grupo lá de vocês da turma, podem perguntar lá também, mandar para mim pergunta, que a gente vai se falando. Tá bom, gente? Vamos lá. Hoje é a nossa aula 3, né? É a aula 3 do terceiro bimestre. A guerra veio de trem. Qual o caminho da Brasil Highway? Essa aula, vamos falar basicamente da guerra do contestado, né? Do massacre do contestado. Vamos falar sobre ela e o que é a Brasil Highway Company, né? Essa empresa do americano Percival Farquhar, que ganhou muito dinheiro no Brasil, o que ela tem a ver com isso, né? Vamos lá, vamos falar tudo isso, mas antes disso, vamos contextualizar um pouquinho sobre esse assunto, né? Vamos lá. O que o que o que estava acontecendo naquele contexto, naquele período? A primeira coisa que começou a ebulição ali naquela região, né? Na verdade, em todo o Brasil, né? Uma coisa. A Lei de Terras de 1850. O que aconteceu com essa Lei de Terras de 1850? Até 1850, né? O Brasil não tinha uma lei que definia a compra e venda de terras. Não existia. Então, quem chegava tinha terra, né? Isso já tinha acontecido por muito tempo no Brasil. Chegava colono, opa, essa aqui é terra minha. Tinha uma amizade com o governador, com o rei, e, opa, você quer uma terra? Tó, vai lá, pega essa terra. Ok, era assim. Depois de 1850, toda terra que não tivesse um registro, né, ela só poderia ser adquirida do governo por meio de compra. Não tinha outro jeito de adquirir terra. Isso beneficiou quem? Quem tinha dinheiro, né? Quem tinha dinheiro, quem estava chegando no Brasil tinha um pouquinho de dinheiro para comprar terra. Quem foi, quem foi prejudicado com essa lei? Povos indígenas, um pouquinho mais para frente da promulgação dessa lei, os ex-escravizados, que deixavam de ser escravos, né? Iam montar suas comunidades, não tinham registro de terra, não tinham de nada, e simplesmente poderiam ser enxotados por alguém que comprasse essas terras do governo. Porque na, na teoria, essas terras não tinham donos, né? Então, qualquer um poderia chegar ali, pagar para o governo, ou, né, fingir que pagou para o governo, pegar um registro de terra e expulsar todo mundo ali. Foi esse período aí que começou não, já existia, né, um massacre grande na nossa terra dos povos indígenas, povos originários, só se intensificou, agora com força da lei, né? E o que foi? Vamos falar só agora sobre o contestado, continuando o contexto da nossa história de hoje. A região do contestado, ó, vou mostrar aqui. Essa região aqui, tá vendo? As linhas mais grossas aí são as linhas atuais do estado de Santa Catarina e do Paraná. A área que era contestada é uma área que estava em litígio, estava brigando Paraná e Santa Catarina para decidir quem seja o dono. Eles estavam nessa pendenga ali no final do século XIX para decidir quem era o dono, né? Já estava esse conflito nessa região, já tinha esse problema entre dois estados. O Brasil, né, naquele período lá, estava querendo se industrializar, aumentar a sua malha ferroviária, pegou, né, e deu para aquele rapaz que nós falamos no começo da aula, o Percival Farquhar, deu para ele a concessão para a construção, a detalhe, o Percival Farquhar é americano, tá? Não é brasileiro. Deu para ele uma concessão para ele construir essa ferrovia São Paulo até o Rio Grande do Sul, que hoje em dia já nem existe mais. Hoje em dia, se a gente quiser ir para o Rio Grande do Sul, ou você pega um carro ou você sai de avião, porque já foi sucateado. Depois chegou, enfim, é outro contexto, mas chegou outro presidente, foram abandonando nossa malha ferroviária. Mas enfim, ele deu essa concessão para ele construir. E essa linha, ela passava exatamente na região do contestado, passava exatamente ali. No que ela foi passando ali, ela foi gerando conflitos com as pessoas que moravam ali já, né? Tinha uma comunidade indígena já que vivia ali, tinha os Xoclen, tinha umas outras comunidades que já viviam ali, tinham pessoas também que moravam ali, já tinham comunidades ali de ex-escravizados, pessoas que não estavam na cidade, estavam montando suas cidadezinhas ali, já estavam morando ali. E com a passada da Brasil Highway Company, foram simplesmente sendo enxotados, ainda com base na lei de terras, né?
porque a Brasil Highway, ela ganhou a concessão. Então, para ela era dela aquelas terras. Passava, às vezes, por cima de comunidades indígenas, por cima de, por cima de comunidades quilombolas, de ex-escravizados, passava por ali e foi simplesmente enxotando essas pessoas dali, né? Nesse contexto, começou a surgir conflitos, começou a surgir muitos conflitos ali, né? Nessa época já tinha acabado de acabar Canudos, né? Canudos tinha acabado de terminar a Guerra de Canudos, e estava aquele no ar, assim, aquela sensação, aquele sentimento de dar para ser diferente, sabe? De que não precisa ser aquela, aquela exploração absurda dos grandes fazendeiros. As pessoas estavam pensando em formar suas comunidades, assim como Canudos era, né? Dessa forma surgiu nessa região algumas cidades que eram chamadas de cidades santas, né? Eram chamadas de cidades santas, que as pessoas viviam como em Canudos, né? Elas compartilhavam tudo ali, né? Tinham sua agricultura própria, estavam ali começando a formar. E essas cidades entraram em conflito com a polícia, porque por conta daquela questão de terra, né? Às vezes a Brasil Highway comprava o terreno e era deles, tinha que expulsar. Começou a gerar aquele conflito todo. E as cidades santas, né, como Canudos, se autoproclamando ali meio que independentes, né? Estava de novo tentando criar um Brasil dentro de outro Brasil. O que, claro, que a política da época, o governo da época, não ia concordar. Começou a se juntar a polícia de São Paulo, a polícia do Paraná, com a polícia de Santa Catarina, com guardas federais, e começaram a caçar esse povo. Começaram a caçar esse povo, expulsar, dizimar e massacrar, né? Dentro dessas cidades santas, teve um cara, assim como o Antônio Conselheiro, lá em Canudos, que também foi muito importante, o Messias, na época, né? Que foi o José Maria. Esse cara é como se fosse o Antônio Conselheiro, mas o contestado, né? Também foi caçado, preso, morto, pelos mesmos motivos, né? E a Brasil Railway continuou passando ali. Onde ela passava era a destruição. Ela levou desenvolvimento, claro, né, porque passou uma ferrovia, mas a destruição era essa. A mata praticamente acabou da região. A região era a região do sul do Brasil, né? E aquela região principalmente ali era muito rica em araucária. Essa árvore aqui, ó, araucária. Essa araucária é aquela que tem pinha, sabe? Que era essa árvore era a base dos povos indígenas que moravam ali, né? Tem até relatos de que os povos dali ampliaram a plantação de araucária. Eles estão fazendo isso já há mais de 1000 anos, né? Já existe relatos ali, evidências de que a plantação de araucária ali nem toda é natural. Muito foi os próprios Choclen e outras etnias indígenas que plantaram e expandiram essa cultura aí pelo estado, né? Aí a Brasil Highway passou, montou suas madeireiras, né? Saiu levando todas essas madeiras para os grandes centros, para construir suas cidades, enfim, para diversos fins, né? Isso aqui nessa imagem aí é uma imagem do povo Choclen, né? Você vê que eles já têm um pouco de influência branca na cultura deles, já estão usando roupa, tudo. É o resultado da miscigenação cultural, né? Ou dominação cultural, né? Nesse caso aí, está mais para dominação cultural. Outra figura muito importante também nesse contexto da Guerra do Contestado é essa aqui, ó. São os bugreiros. Os bugreiros, eles eram contratados pelos grandes fazendeiros, pelo governo estadual e federal, para caçar esses indígenas. Você vê que tanto nessa imagem aí, que tem um monte deles em pé e uma família indígena, que provavelmente foi massacrada. Eles faziam isso, eles caçavam. Esse povo foi caçado quase à extinção. Quase que não existe mais essa extinção. Hoje em dia já fortaleceram, que acabou o genocídio, já se fortaleceram, já tem essa história triste para contar da vida deles, né? E essa foi uma guerra terrível, foi um massacre mesmo, né? Hoje em dia temos registro que aproximadamente 20 mil pessoas morreram, 20 mil pessoas morreram, porque hoje a gente vê o estado de Santa Catarina, naquela região ali, parece uma Europa, né? Você imagina que ali é uma colonização europeia, mas na verdade essa colonização europeia ela veio depois que a Brasil passou ali, começou a trazer os colonos que de certa forma tinham dinheiro para comprar as suas terras ali, né? As suas terras ali para construir, principalmente os alemães, né? Tem cidades ali basicamente de pessoas alemãs que vieram nessa época aí
substituindo os povos originais que estavam ali, naquela época, foram os primeiros que chegaram ali, né? Hoje em dia, existe ainda uma comunidade indígena na região, resistindo, né? E coexistindo com essa segunda leva de imigrantes que são os alemães, né? É, E chegando em 1916, depois da- do massacre finalizado, né? 20 mil pessoas mortas na região, o Paraná e Santa Catarina entraram no acordo. Entraram no acordo e chegaram no que temos hoje, nas atuais divisas, né? O Paraná não conseguiu o que queria, tudo que queria, até um pouquinho ainda eles conseguiram, mas não toda a extensão de território que eles queriam, e chegaram nesse acordo aí. Paraná e Santa Catarina, ok, a colonização do interior de Santa Catarina foi substituída, né? Hoje em dia é maioria alemã, europeia, né? E a população indígena ainda coexiste com esse povo aí, tá bom? Uma coisa importante também a lembrar que é isso, que tipo o estado de Santa Catarina por muito tempo negligenciou essa história. Essa história começou a ser contada melhor nos livros didáticos, tudo, foi a partir da redemocratização. Antes disso, essa história de Santa Catarina, essa história do contestado, ela foi bem negligenciada. Dá uma impressão, né, não sei não, quem sou eu para falar, que eles queriam esconder essa história, eles não queriam contar essa história toda pra gente realmente do jeito que é, né? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui, agora com imagem. Muito obrigado, tá bom, gente? Vamos tentar. Se tiver dúvida aí, pergunta aí nos comentários. O pronto aí para ajudar. Tchau.